Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo esse topperzinho do Brasil, lindo, tá? Esse topper, gente, ele é o topper 3 em 1, que dá para você fazer 3 tipos de amarrações nele, tá? Essa daqui é uma das amarrações que faz a amarração no pescoço, e essa amarraçãozinha com esses dois fiozinhos mais finos para trás nas costas, tá? Ou você também pode deixar essa amarração aqui, ó, nas costas, pela parte de trás, e fazer a amarração com os fiozinhos mais finos pra cima no pescoço, com ele abertinho assim. Ou cruzar, né? Fazer aquela amarraçãozinha aqui, ó, primeiro, e depois fazer a amarraçãozinha no pescoço, né? Que aí ele vai fechar aqui, ó, e vai ficar aquele terceiro modelinho que vocês viram lá na capa do vídeo, tá? Esse topperzinho, gente, é um topper muito facinho de fazer, é rápido, tá? Acredito que quem tem experiência aí consiga fazer em menos de 1 hora esse topper. Gasta bem pouquinho fio, com apenas um novelo de linha, eu acredito que você consegue fazer até 3 topper desse, tá? Esse aqui é um tamanho G, mas eu vou estar passando para vocês certinho todos os tamanhos, do PP ao GG, tá bom? Então, vamos embora lá pro vídeo. Para fazer esse cropped, eu vou estar utilizando aqui o fio duplo, tá? Novamente, eu vou estar utilizando aqui a cor amarelo canário. Não vou mostrar o novelo todo, gente, porque eu só tenho um pouquinho aqui comigo. Já é uma sobra, tá? Como eu falei pra vocês, gasta menos de um novelo pra estar fazendo esse topper, tá? Vou utilizar aqui, ó, agulha 3,5. Dessa vez eu vou usar 3,5, tá? Os pontos vão ficar um pouquinho mais frouxos, mas eu não vejo problema nenhum em usar sem colocar forro. Se vocês preferirem colocar forro, também pode. Então, eu vou pegar aqui também, ó, tem uma tesourinha, um cortadorzinho para me auxiliar, mas pode ser uma tesoura, tá? Eu vou começar aqui fazendo a minha argolinha de sempre. Vou dar uma voltinha na agulha e vou puxar aqui, ó, o fio fazendo aquela argolinha inicial, tá? Vou subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz as minhas 5 correntes, eu vou voltar aqui na quarta correntinha. Vou contar 1, 2, 3, 4. Vou vir na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto. Fiz o meu ponto alto, vou na última correntinha e faço mais um ponto alto aqui. Esse início é um pouquinho difícil, né? De segurar, mas não é impossível. E aí, eu fiquei aqui, ó, com 3 pontos altos, tá? Porque aquelas 3 correntinhas do meio já vale de um ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho. E aí, agora aqui nesse início, eu vou fazer um aumento, tá? Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, já direto, puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas para ter a altura de um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto, ficando com um aumento de 2 pontos altos juntos aqui, ó. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto, e no próximo, no último, né, eu faço um ponto alto também. E aí, nessa carreira, eu vou ficar com 4 pontos, ó. 4 pontos altos, tá? Vou virar o meu trabalho novamente. E aí, eu vou fazer aqui um outro aumento, tá? O aumento só é no início, tá, gente? No final, a gente não coloca aumento. Por enquanto, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto novamente, vou introduzir a minha agulha, puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo eu faço direto, tá? Não faço uma correntinha primeiro. Subo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto, ficando novamente com 2 pontos altos juntos no mesmo lugar, fazendo aqui um aumento, tá? E aí, nos demais pontos, eu vou colocar um ponto alto para cada ponto anterior. Aí, agora, nessa carreira, eu fiquei com 5 pontos. Então, vai ficar 3, 4, 5 pontos, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou vir aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo,
2 correntinhas. E aí, nessa carreira, nós vamos fazer aumento de um lado e do outro, tá? Então, vou vir aqui no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto, fazendo aqui o meu aumento desse lado, ó, ficando com 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Vou fazer um ponto alto no próximo ponto, outro ponto alto no próximo ponto, e no próximo, faço mais um. E aí, no último ponto, ó, eu faço um aumento com 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Faço um, primeiro ponto alto, e aí faço o segundo ponto alto. E aí, nessa carreira, ó, eu fiquei com 7 pontos, tá? Um aumento no começo e um aumento no final, e 3 pontos no meio. Então, eu fiquei com 7 pontos aqui nessa carreira, na quarta carreira. Então, eu fiquei com 3, 4, 5 e 7, tá? E aí, gente, agora, a partir dessa quarta carreira, todas as carreiras vão ter aumento. Então, eu viro aqui o meu trabalho, né? Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto e faço o meu aumento aqui, ó. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando com 2 pontos juntos, ó. Sigo fazendo pontos altos até eu chegar no último ponto. Ponto alto em cima de ponto alto. Essa peça é bem facinha de fazer, tá, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Ó, cheguei aqui no último ponto, vou fazer 2 pontos juntos no mesmo lugar. 1 e 2. Terminei a carreira com 2 pontos, né? No início e 2 pontos no final, ficando aqui com 9 pontos. E aí, gente, a gente vai seguir fazendo a quantidade de carreiras que a gente precisar. Todos os aumentos vão ser dos dois lados, tá? A partir da quarta carreira. A primeira carreira, a segunda e a terceira, o aumento é só no início. A quarta em diante vai ser aumento dos dois lados. Eu já tenho aqui uma peça pronta, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. No caso aqui, eu tô fazendo o tamanho G, tá? E essa peça aqui é G, ó. Estão vendo como que fica? A primeira, a segunda e a terceira são aumentos apenas de um lado. Da quarta em diante são aumentos dos dois lados, tá? E aí, vocês vão fazer o seguinte, aqui agora vocês vão prestar atenção na questão do tamanho, anotem aí, tá? Para um tamanho G, igual a esse aqui, eu fiz 20 carreiras, tá? 20 carreiras para o tamanho G. Se vocês forem fazer um tamanho GG, vai fazer 21 carreiras, uma carreira a mais. Se for fazer um tamanho M, vai fazer 19 carreiras, uma carreira a menos. Tamanho P, 18, tamanho PP, 17, tá? E aí, eu vou terminar aqui, ó, essa daqui pra ficar igualzinha a essa. E quando eu chegar na última carreirinha aqui, ó, que eu fiz pontos baixos, eu vou voltar porque aqui tem uma diminuição, tá bom? Então, gente, terminei aqui, ó, as minhas 20 carreiras. Agora, eu vou fazer aquela partezinha que eu falei com vocês de ponto baixo, tá? Vou fazer aqui junto com vocês, porque, como eu disse, ela tem... Essa carreira, ela tem algumas diminuições, tá? E essa diminuição vai ser igual para todos os tamanhos, tá, gente? O tamanho todo da peça vai ser igual, o começo da peça vai ser igual para todos os tamanhos. A única coisa que vai mudar aqui é a quantidade de carreiras, tá? E essa última carreira vai ser igual também para todos os tamanhos, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer o meu ponto baixo já direto no meu primeiro ponto, ó. Peraí que eu peguei só um fio aqui. Ó. E aí, eu vou seguir fazendo pontos baixos até mais ou menos a metade da peça. Não tem uma regra, gente. Aqui não tem uma regra. É importante que as diminuições fiquem mais ou menos no meio, tá? Então, eu vou fazer aqui alguns pontos, ó. Ó. Fiz aqui 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como eu vou fazer 3 diminuições, eu acho que já tá bom esse espaço, ó.
Mas aí nos outros tamanhos vocês também façam da mesma forma. Não tem necessidade de ser certinho os pontos, não. O importante é que as diminuições fiquem mais ou menos no meio, tá? Então, agora que eu fiz 13 pontos, eu vou vir aqui, ó. Vou puxar aqui no meu próximo ponto, mas não vou fechar. Vou vir no outro e vou puxar também. Vou ficar com 2 argolinhas, ó. Tá? E aí, eu fecho. Fiz uma diminuição aqui, ó, de 2 pontos baixos, tá? Vou fazer 1, 2, 3. 3 pontos baixos. Venho nos 2 próximos, ó, e vou fazer outra diminuição. Puxo no primeiro, puxo no segundo. E aí sim, ó, eu fico com 2 aqui, ó, na agulha, e eu vou fechar com esse, ó. Fazendo outra diminuição. Vou fazer mais 3 pontos. 1, 2 e 3. E aí, agora, vou fazer mais uma diminuição nos 2 próximos aqui, ó. Puxo o fio em um, puxo o fio no outro. E aí, fiquei com 2 de novo. Fecho esses 2. E aí, agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos até o finalzinho da carreira. Por que que eu fiz essa diminuição, gente? Porque ele fica uma peça muito longa aqui, ó. Mas é importante para um dos modelos, tá? Que esse aqui é 3 em 1. E um dos modelos é importante que ele fique grande mesmo. Para ele não ficar tão aberto, tá? Em outro dos modelos, no caso, um ele precisa ser aberto e no outro ele precisa ser mais fechadinho. Então, eu fiz essa pequena diminuição só aqui no meio, para acomodar mais o seio, ó. Quando a gente colocar, porque ele não tem aumentos aqui, tá bom? E aí, eu vou seguir aqui, ó, fazendo os meus pontinhos até o final da carreira. Tá? Então, é como eu falei, vai ser igual para todos os tamanhos, tá bom? 3 diminuições ali no meio. Ó, cheguei aqui no finalzinho, faço meu último ponto baixo, faço uma correntinha, puxo o fio e aí eu já posso cortar aqui, tá? Aqui eu já terminei, ó, a minha segunda peça. Então, gente, vocês vão fazer 2 iguais, ó. Tá? São iguaizinhas, a gente precisa de 2 peças iguais. E aí, se forem fazer outros tamanhos, como eu falei, é só fazer menor nessa parte aqui, conforme eu falei aí os tamanhos, tá? Eu vou deixar direitinho na descrição também as quantidades de carreiras, porque o início e o restante do trabalho, né, o finalzinho aqui, e o restante vai ser tudo igual, tá? Então, agora, gente, nós vamos começar aqui com os acabamentos, tá? E o restante da peça. Eu vou estar utilizando agora o fio verde. Aqui eu tenho um verde bandeira, tá? Vou pegar uma das minhas peças. E aí, eu vou começar aqui a fazer, né, o acabamento do nosso top. Vou vir aqui, ó, vou fazer aquela argolinha inicial novamente, tá? Dar uma voltinha na agulha e puxo o fio. Se não quiser, gente, já pode até fazer direto, botar o fio aqui, puxar e ir fazendo. Mas eu prefiro fazer assim para não ter risco de perder o fio, né? E ficar soltando depois. Então, eu vou começar a minha peça por aqui, ó, tá? Essa primeira peça eu vou começar por esse lado. Vou vir aqui, ó, no meu ponto alto. Eu tenho 3 pontos aqui. Vou vir aqui no meu ponto alto e vou puxar a minha argolinha aqui. Pra me começar a fazer os meus pontos, tá? Vou iniciar aqui, ó, fazendo um ponto baixo. Como não tem como eu introduzir e já puxar direto, eu vou fazer uma correntinha pra apertar aqui, ó. E aí, sim, eu venho no mesmo lugar e faço o ponto baixo, tá? O acabamento vai ser todo em ponto baixo. Ó, fiz aqui o meu ponto baixo aqui em cima no meu ponto alto, ó. Agora, eu vou vir no meio dele, ó. Tá? Que aqui nós temos o furinho do ponto e aqui o próprio ponto, tá? Então, eu vou vir aqui no próprio ponto, no meio dele, e vou fazer um ponto baixo. Vou vir no furinho entre uma carreira e outra, ó, que aqui eu tenho uma carreira e aqui eu tenho outra. Vou vir no furinho entre uma carreira e outra e vou fazer um ponto baixo. Vou vir no ponto e vou fazer um ponto baixo, no furinho entre uma carreira e outra, um ponto baixo. Então, vai ser assim, gente, um ponto baixo no ponto e um ponto baixo aqui no furinho entre uma carreira e outra, ó. Nós temos a divisão aqui da carreira, ó, tá? E aí, eu vou fazer assim até eu chegar aqui, ó.
Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, já fiz toda a voltinha aqui. Cheguei aqui, agora eu vou dar uma pequena pausa, porque aqui nós vamos colocar um elástico. Eu vou estar utilizando aqui, ó, esse tipo de elástico, o fio de lastex, tá? E aí, nós vamos estar cortando da seguinte forma aqui, ó. Vamos medir assim, ó, o tamanho da peça. Eu sempre gosto de fazer dessa forma. E vamos medir por 3 vezes, tá? Ó, 2 e 3. Medir 3 vezes o fio, aí eu posso dobrar aqui, ó, pra cortar, tá? Só que ao invés de eu cortar logo de uma vez, eu já vou aproveitar para medir o outro, né? Eu corto aqui, ó, e seguro para medir o outro, porque nós temos que ter o elástico igualzinho, dos dois lados da peça, tá? Nessa daqui e nessa outra aqui, ó. Então, eu já corto o elástico para os dois, tá? Vou cortar aqui. Eu vou colocar o elástico, gente, só porque tem amarração, né? Como ele é 3 em 1, como eu falei, que ele necessita fechar um pouco mais aqui. Então, se eu fechar ele já nos pontos, no outro modelo que ele precisa ficar abertinho assim, ele vai ficar ruim, né? Vai ficar franzido. Então, eu prefiro colocar o elástico, que aí quando a gente precisar fazer a amarração que ele precisa fechar, o elástico vai dar esse pequeno fechamento aqui. E quando precisar do outro que precisa ser mais aberto, ele vai esticar, o elástico vai esticar. Então, é interessante colocar o elástico sim, tá bom? Se você não tiver, pode deixar sem, mas aí não vai ficar perfeito na hora de fechar. Então, eu vou vir aqui, ó, eu parei no ponto antes, tá? Antes do ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui no ponto baixo, no último ponto, que no caso o primeiro, né? O último vai ser esse. Vou puxar o meu fio de lastex. Você pode usar o elástico roliço também, tá? Que é um pouquinho mais grosso que esse, mas eu não gosto, porque eu acho que fica bem grosseiro. Eu sempre compro esse, já compro um rolinho maior para me usar nas minhas peças, né? Que compensa mais. E coloco ele, tá, gente? Ó, passei uma vez, vou voltar com ele aqui de novo, ó. Eu passei ele nesse ponto e nesse, saindo lá por trás. Ó. Agora, eu venho por trás novamente e puxo ele aqui, ó. No mesmo lugar, tá? No mesmo ponto. De modo que ele entre por um lado e saia pelo outro, ó. Passei a segunda vez, agora eu vou passar mais uma vez aqui, ó, pra amarrar aqui. Tá? Então, eu passo ele fazendo 4 voltas, ó, tá? Tenho 3 aqui, com essa que eu vou amarrar vai ficar 4, ó. Tá bom? Transpassando de um lado pro outro, ó. E aí, agora, eu vou fazer aquela amarração, que eu falo que é de pescador, mas eu não sei se é mesmo. Ó, que é as 2 argolinhas, assim, ó. Coloco uma argolinha aqui. Vou deixar aqui na mesa pra ver se dá pra entender melhor. E aí, essa outra aqui, ó, precisa transpassar por dentro. Mas esse fio maior precisa estar do lado menor, assim, ó. Tá? E uma passar por dentro da outra, ó. Dá pra entender, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou fazer a argolinha na mão, que fica mais fácil pra segurar, ó. Essa ponta tá pra lá. E esse aqui eu vou introduzir por dentro. E aí, eu tenho que passar ele primeiro pro lado que tem a ponta, tá? Não passa pra cá, ó. Tem que ser pro lado da ponta. A ponta tá pra lá, então, eu vou passar ele pra lá. Depois pra cá e vou introduzir por dentro aqui, ó. Assim, e puxar por baixo, ó. Ele tá por cima, tá vendo, ó? Tá por cima e eu passei por baixo. Agora, ele vai passar de cima pra baixo. Aqui, ó. Peraí. Preciso segurar aqui. Ó. E aí, ele ficou com 2 argolas, uma por dentro da outra, ó. E aí, eu puxo, ó. Tão vendo? Precisa ser desse jeito. E aí, eu puxo ele, e aí não vai soltar mais, tá? E aí, a gente pode continuar aqui o nosso acabamento. E aí, eu vou vir aqui agora, ó, eu vou continuar com os meus pontos. Aqui ainda tem o furinho do ponto alto, ó. Vou fazer um ponto baixo. E aí, agora sim, eu cheguei aqui no meu ponto baixo, onde eu coloquei o elástico. Aqui eu vou fazer 2 pontos, tá? Que é para um ponto ficar para lateral, um ponto baixo, e o outro para ficar para esse lado de cá. Um fica para lá, outro fica para cá. Então, 2 pontos aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo aqui.
E aí, eu vou seguir fazendo os pontos baixos, escondendo esse elástico aqui, tá, gente, ó. Vou ajustando ele depois, ó. Faço alguns pontos, escondendo ele, ó. Aqui não tem mais diminuição, tá? No verde é ponto sobre ponto, ó. Tá? E aí, depois que eu fiz uma parte, eu puxo um pouquinho isso aqui, ó. Pra ele se ajustando, tá? E vou fazendo os pontos, escondendo ele e puxando um pouquinho o elástico, tá? Ponto sobre ponto, não tem diminuição nessa carreira não, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus, até eu chegar aqui no finalzinho, que eu preciso emendar aqui minha linha, ó. Tá bom? Aí, vocês vão fazendo e vão puxando um pouquinho assim, ó. Eu vou fazer aqui o meu, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, já terminando o meu elástico, ó. Ele ficou mais repuxadinho pra parte de baixo, mas não tem problema nenhum, tá? Não muda nada isso, ó. Tá? E aí, agora eu vou vir aqui já escondendo o meu fiozinho amarelo aqui que eu cortei, ó. Puxo ele pra dar uma ajustada. E vou terminar esses últimos pontinhos aqui, ó. Ficou aqui uns 3 pontos mais ou menos, ó. E aí, eu vou chegar aqui, ó, no meu último ponto aqui, o meu último ponto baixo. Faço apenas um ponto aqui, tá? Aqui eu fiz 2 porque foi a viradinha. Aqui vai ser um só, porque agora a gente vai subir a alça, tá? Então, aqui para essa alça, eu vou fazer 100 correntinhas, tá? 100 correntinhas para subir aqui a nossa alça. Então, eu vou fazer as minhas 100 aqui e volto com vocês, tá? Ó, vai ficando assim. Então, eu fiz apenas um ponto aqui no meu último ponto baixo e já subi a alça de 100 correntinhas. Terminei aqui de fazer o meu fio, ó, com 100 correntinhas, tá? Essa alça, gente, vai ser igual para todos os tamanhos, tá? Então, vai ser 100 correntinha para todos os tamanhos. E aí, agora que eu fiz as 100 correntes, eu vou fazer mais uma para apertar aqui o ponto, tá? Fiz essa uma correntinha, apertei o meu ponto, agora eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, na minha primeira correntinha, pegando só as 2 alcinhas de baixo, ó, da corrente, tá? E vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo não, gente, um ponto baixíssimo. Tá? É um pouquinho difícil essa pontinha, mas, ó. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. No próximo. E aí, eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos aqui até eu terminar todas as correntinhas, tá? Pegando sempre na alcinha de baixo aqui do ponto, ó, como se a gente fosse fazer um ponto alto, um ponto baixo, tá? Mas sendo que vai ser pontos baixíssimos. Vai fazer tipo uma correntinha por cima da outra, ó. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. E vai ficando assim, ó, tá? Então, pessoal, terminei aqui, ó, toda a minha alça, tá? Aí, agora, eu vou vir com com o meu ponto aqui, ó, e vou seguir aqui no ponto entre uma carreira e outra aqui, ó, no ponto do ponto alto. Não vou vir aqui no mesmo lugar, tá? E vou vir aqui nesse ponto do ponto alto, nesse buraquinho do ponto alto, e vou fazer um ponto baixo, ó. Fica um ponto em um lado e um ponto no outro. E aí, eu vou pegar agora e vou seguir fazendo os pontos baixos, um no ponto alto, um no furinho de uma carreira e outra, um no ponto alto, um no furinho entre uma carreira e outra. Vou seguir fazendo até o final aqui, ó, da carreira, tá? Até chegar aqui. Então, vou fazer aqui os meus e já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, onde eu tenho aqui o meu furinho entre a última carreira e a penúltima. Eu vou colocar um ponto baixo, já vou esconder esse fio que sobrou aqui amarelinho. E aí, ó, eu venho aqui no meu ponto, ainda tem aqui, ó, no meu ponto alto, faço um ponto baixo. Venho aqui em cima, na correntinha do meu ponto alto, e faço um ponto baixo também. Agora que eu terminei toda a voltinha, ó, eu vou vir aqui e vou subir 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto.
já contando com esse ponto baixo que eu fiz aqui no finalzinho, tá? Vou vir no próximo ponto. Não, vou vir aqui mesmo, ó. Perdão, vou vir aqui no mesmo lugar. Vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui no ponto do meio e vou fazer um ponto alto também, ficando com 3 pontos. Fiz um aumento aqui, ó. No começo, né, onde eu subi essas 2 correntinhas, eu coloquei mais um ponto. Então, já fiz um aumento aqui. Fiz um ponto alto no meio, aqui nesse ponto do meio. E agora, aqui no finalzinho, eu vou colocar um ponto alto também. Só que ao invés de eu colocar aqui, ó, aonde eu tenho ponto baixo, eu vou colocar no ponto baixo, para ele ficar igual o de cá, tá? Primeiro eu vou colocar um aqui, que eu vou fazer 2. Vou colocar um aqui, no mesmo lugar onde tá o ponto baixo. E depois eu venho e coloco um aqui, ó, na lateral. Pegando na alcinha do ponto baixo. Ó, ficando com 5 pontos, tá? Vou virar o meu trabalho, vou vir no meu primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixo novamente, já direto, ó. Fiz o ponto baixo, subo 1, 2 correntinhas. E aí, agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Vou ficar novamente nessa carreira com 5 pontos, 5 pontos altos. Venho aqui no último e faço um ponto alto. Agora, eu vou virar o meu trabalho novamente. Vou fazer aqui no meu primeiro ponto um ponto baixo, já direto. Uma correntinha, porque agora eu vou começar a diminuir. Vou fazer uma diminuição aqui. Então, eu preciso da altura de meio ponto alto, tá? Então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, para ficar da altura de um ponto alto. De um meio ponto alto, perdão. Vou vir no próximo ponto e vou fazer meio ponto alto. O meio ponto alto é o ponto sem fechar ele todo, tá? Fechei, ó, já é meio ponto, tá? Se eu fechar novamente, aí já é um ponto alto. E aqui, nesse caso, eu fiquei com 2 meio ponto altos na agulha, ó. Aí, eu fecho e faço a minha diminuição, que se tornou aqui um ponto só, porque esse aqui ele morre, né? Ele fica sozinho aqui. A gente vai agora começar a trabalhar nesse ponto aqui, que ficou como ponto alto, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto. E aqui agora eu tenho 2 que eu preciso diminuir. Eu vou fazer um meio ponto alto aqui no primeiro, ó. Não vou fechar ele todo. Vou vir no último ponto e vou fazer um meio ponto alto também, que é o ponto alto sem fechar ele por completo, ó. E aí, eu fiquei com 2 pontos ali na agulha, 2 meio ponto alto, ó. Eu vou fechar, e aí ele se torna 1. O da ponta morre e fica só o segundo ponto aqui, ó. Aqui nessa correntinha, nós vamos trabalhar a próxima carreira. Então, eu viro aqui o meu trabalho novamente. Venho aqui no meu primeiro ponto, ó. No furinho dele, faço um ponto baixo, subo 1, 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto agora, tá? Venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto também. E aqui no final, ó, onde morreu aquele ponto, não vou colocar nada, tá? Vou ficar aqui nessa carreira com apenas 3 pontos. Então, na primeira carreira do verde aqui, eu fiz 5 pontos. Na segunda carreira, eu fiz 5 também. E aí, depois, eu fiz uma diminuição de um lado e do outro, para poder, na próxima carreira, ficar com 3 pontos, tá? Então, agora, eu vou virar aqui o meu trabalho novamente. E vou subir aqui, ó, no meu primeiro ponto, um ponto baixo. 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto novamente. E vou fazer os próximos 2 pontos altos aqui, ó. Ficando com 3 de novo, tá? E aí, gente, a partir dessa carreira aqui, nós vamos fazer só 3 pontos altos, tá? Vão ser repetições de 3 pontos altos, tá? Até a gente completar 25 carreiras aqui, contando com essas carreiras aqui que a gente já fez, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 25 carreiras e já volto com vocês. Terminei aqui, ó, as minhas 25 carreiras, tá? Aí, agora eu vou fazer uma carreirinha de acabamento aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Vou vir no segundo ponto e vou fazer meio ponto alto. Vou vir no último e vou fazer um meio ponto alto aqui também.
Ó, ficando com 3 meio ponto altos na agulha, tá? Porque esse primeiro aqui que eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, equivale a um meio ponto alto, tá bom? Agora, eu vou vir aqui e fechar tudo junto, ó. Só pra fazer um acabamento aqui, tá? Nesse finalzinho. Vou cortar o meu fio e depois eu arremato essa pontinha, tá? Olha, vocês cortem aí até um pouquinho maior pra poder tá fazendo um bom acabamento. Eu cortei pequenininho porque eu tô com pouco fio aqui, tá? E aí, ficou assim, ó. Tá bom? A peça fica assim. Agora, nós vamos fazer o outro lado da peça, tá bom? Gente, eu poderia ter vindo até já com um lado desse pronto, porém, na hora de colocar um com o outro, é diferente, tá? Ele não é feito da mesma forma, pegando do mesmo lado. Então, eu preferi fazer os dois para vocês não se perderem aí no vídeo, tá? Se eu viesse com uma peça só pronta, com uma peça já pronta, vocês, de repente, poderiam não entender como que ia ser esse acabamento aqui, ó, na hora de prender, tá? Então, eu fiz essa peça, agora eu vou fazer o outro lado junto com vocês, vou explicar aqui rapidinho, ó. O que que acontece aqui? Essa peça aqui, eu comecei por aqui, ó. Comecei por aqui, vim fazendo todo o acabamento, né? Aqui na parte de baixo, eu coloquei o elástico, fiz essa alça e depois fui fazendo acabamento até aqui e fiz essa alça. Essa daqui a gente vai pegar no mesmo lugar, porém, vai ser feita diferente. Ó, porque a gente vai pegar aqui, vai vir fazendo todo o acabamento, aí vai fazer a alça primeiro, não tem erro, é só vocês colocar assim, ó, que vocês já vão saber, né, o que que precisa ser feito primeiro aqui, ó. Ao invés de virar todo o contorno aqui, ó, pra poder fazer a alça aqui igual eu fiz nesse, eu já vou fazer a alça aqui primeiro. Depois eu vou vir fazendo acabamento até aqui pra poder prender ela aqui, ó, tá? E aí, depois continuo pra tá fazendo a outra alça. Por isso que eu resolvi não vir com a peça já pronta. Eu poderia ter trago pronta? Eu poderia, e explicar igual eu tô explicando aqui. Porém, fazendo ela vai ser mais fácil, porque aí vocês vão fazer o vídeo todo junto, tá? Agora que terminou essa aqui, é só fazer essa, tá bom? Aí, eu vou pegar aqui agora o meu fio de novo, verde. Vou vir aqui e vou fazer aquela argolinha que a gente faz sempre no início do trabalho. Deixa eu só ajeitar aqui, acertar, porque eu tô usando 2 fios, né? Não tá pegando direitinho. Pera aí, gente, só um minuto. Vou pegar aqui, ó, o meu fio verde. Vou fazer aqui aquela voltinha, né, pra fazer minha argolinha. Gente, desculpa aí se o vídeo tiver um pouco escuro, é porque aqui tá chovendo, aí a imagem já não fica tão legal. Por mais que a gente coloque lâmpada e tudo, não tá ficando muito agradável, tá? Então, vamos lá. Eu já pego aqui, ó, vou pegar minha argolinha, vou vir aqui no mesmo lugar do outro, ó. Que esse aqui a gente começou aqui, né? Explicando novamente. Começamos aqui, vamos começar pelo mesmo lado. Sem erro, ó. Com ele, com a peça do mesmo jeito, tá, gente? Vocês têm que prestar atenção aqui, ó. Nessas ondinhas, ó. A peça tá do lado certo aqui, ó. Nesse finalzinho de acabamento que a gente fez aqui embaixo com pontos baixos, tá? Eu comecei com a peça de frente pra mim. Então, essa daqui também tem que estar igual, ó. Só vocês olhar aqui, ó, a ondinha aqui, ó. E a ondinha aqui, ó. Se eu colocar ao contrário, vai ficar diferente, vai ficar feio, tá, ó. Olha como fica diferente a peça, ó. Essa daqui começou com a ondinha, ó. Aqui, essa daqui já não tem, tá diferente, ó. Tá uma mais pra cima, outra mais pra baixo. Então, vocês têm que prestar atenção nisso também, tá? Ó, agora como ficou certinho, tá vendo? A ondinha daqui, a ondinha daqui, ó. Uma certinha com a outra. Então, eu vou pegar aqui, ó, nessa ponta. Aqui eu tenho 3 pontos, vou pegar aqui no meu último, na correntinha dele, ó. E vou puxar aqui a minha argolinha. Tá? Vou fazer uma correntinha pra prender, já escondendo o fio verde, volto no mesmo lugar. E faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo aqui no meu furinho, né, na minha alcinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo no próprio ponto, aqui, ó. Fiz o meu ponto baixo ali no ponto, agora eu vou fazer aqui no furinho entre uma carreira e outra. Então,
vou fazer da mesma forma que eu fiz a outra peça, né? Um ponto dentro da carreira, ó. E um ponto no furinho entre uma carreira e outra. Ó. Eu poderia colocar 2 pontos aqui dentro da carreira, sim. Porém, vai ficar franzino e não é isso que a gente quer. Na hora que colocar no seio, a gente diminuindo esses pontos aqui, ele vai ficar melhor, tá? Vai se ajustar melhor. Então, é um ponto só. Um ponto aqui, ó, na carreira e um ponto no furinho entre uma carreira e outra. Então, eu vou fazer os meus pontos aqui. Quando eu chegar ali, onde a gente vai fazer a alça, eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó, já fiz aqui um ponto na minha última carreira de pontos altos aqui, e agora eu tenho a carreira de pontos baixos e o furinho entre uma e outra. Eu vou vir aqui, ó, no furinho entre o ponto baixo e o ponto alto, ó, no furinho entre um e outro, e vou fazer um ponto baixo, tá? Aí, agora, eu não vou fazer o ponto baixo aqui, ó, em cima da carreira do ponto baixo, não. Vou fazer só quando eu voltar, tá? Então, agora aqui a gente vai fazer a alça, ó, que já chegou aqui na lateral, tá vendo? Ó, aí vai fazer essa alcinha aqui. Vamos subir aqui 100 correntinhas. E vamos voltar fazendo a mesma coisa que a gente fez naquela outra alça lá, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas 100 correntes e já volto com vocês. Fiz aqui as minhas 100 correntes, ó. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha para apertar aqui, né? Ó. Só para apertar o ponto, né? E agora, eu vou vir aqui na minha primeira correntinha, aqui no meio dela, ó. Com a alcinha de baixo, e vou puxar um ponto baixíssimo. Peraí, que tá difícil esse primeiro, ó. Fiz o meu ponto baixíssimo aqui, eu vou vir no próximo, na próxima correntinha, a gente sempre pegando pela alcinha de baixo, ó. Tá? Porque se a gente pegar na alcinha de cima, vai ficar feio, tá? Aqui o acabamento, não vai ficar legal. É na alcinha de baixo da correntinha aqui, ó. E aí, é só isso, gente. Vai fazendo pontos baixos, pontos baixíssimos, perdão. Ó, em toda a correntinha, como se fosse uma correntinha, na verdade é, né? Uma correntinha em cima da outra, ó. Uma correntinha por cima da outra, pegando pela alcinha de baixo, ó. Tá? Pra dar uma engrossadinha aqui na nossa alça. E pra gente já chegar lá no outro lado, fazendo a parte de baixo do bojo aqui do topper, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas correntinhas, porque demora um pouquinho. E volto com vocês quando eu chegar aqui, ó. Terminei aqui, ó, todos os meus pontos baixos da minha alça. E já cheguei aqui novamente, ó, na lateral, tá? Aqui, gente, ainda tem aqui uma correntinha, ó, deixei pra fazer junto com vocês. Vou vir aqui, então, na última correntinha e vou fazer o meu ponto baixíssimo. Fiz o meu ponto baixíssimo, agora, ao invés de eu fazer o ponto aqui, onde eu já tenho o ponto baixo, eu vou fazer aqui no ponto baixo amarelo, ó, que eu deixei sem fazer, tá? Ó, aí venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Pra alcinha ficar assim, ó, igual a outra que eu fiz aqui, ó. Tá? Uma pegou um ponto baixo em um ponto e o outro ponto baixo no outro ponto da lateral. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Agora, eu vou parar aqui rapidinho pra colocar o elástico igual eu coloquei do outro lado. Ó, vai ser a mesma coisa. Puxo o elástico de trás pra frente, nesse último ponto aqui, ó. Já botei aqui o ponto baixo, mas não tem problema. Nesse último ponto do amarelo, no último ponto baixo amarelo aqui, ó. Puxo aqui pra frente, venho do outro lado e puxo pra trás. Igualzinho eu fiz no outro, ó. Tá? E aí, vou dar mais uma volta. Venho aqui de novo, puxo pra cá, pra frente. E venho do outro lado aqui, ó, e puxo lá pra trás. E aí, agora, eu vou amarrar aqui atrás, ó. Tá? E eu vou ficar com 4 fios aqui, ó, 2 de cada lado, ó. Ó, 2 pra cá e 2 pra trás. Essa amarração é igualzinha a outra, como eu falei com vocês das argolinhas assim, ó. Ó, a ponta da argolinha pra cá, pra trás.
E aí, eu encaixo aqui, ó. Se eu deixei a ponta da argolinha pra trás, eu vou passar o fio pra lá primeiro, ó. E por baixo. Por baixo da minha argolinha, ó. Saí aqui, agora eu vou pegar ele por cima. Por aqui, ó. Pra ele sair na parte de baixo. Ó. E aí, eu transpassei um por dentro do outro. Agora, eu puxo. Ó. E aí, essa sobrinha a gente esconde aqui na hora de fazer os pontos baixos, tá? Ó. Eu acho que dessa vez ainda foi mais fácil do que de mostrar do que quando eu fiz a outra, né? Acho que deu pra entender até melhor. Aí, agora, eu vou vir aqui, ó, no meu próximo ponto baixo amarelo, escondendo o meu elástico, ó, e vou fazer um ponto baixo. E aí, vou seguir fazendo pontos baixos até o final da carreira. Escondendo o elástico, puxando um pouquinho, né? Cada ponto que a gente fizer, faz um tanto de ponto e puxa um pouquinho o elástico. Ó. Faz um pouquinho, vem aqui, ó, segura todos os fios, tá? Pra não ficar com diferença, ó. Teve um aqui, ó, que ficou até sobrando, ó. A gente tem que prestar atenção porque tem que pegar todos os fios. Esse aqui não pegou. Tem que pegar os 4, ó. Ó, fazer mais um pouquinho pra eu puxar o elástico. Agora que eu fiz um pouquinho, eu venho aqui com o elástico, ó, pegando os 4 fios, puxo só um pouquinho, ó. Aí, faço mais. E vou puxando o elástico de pouco a pouco, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu acabamento. Quando eu chegar aqui na lateral, ó, de novo, eu volto com vocês. Terminei aqui, ó, o acabamento do elástico, ó, tá? Ó, fica bem escondidinha essas pontinhas. É daquela ponta que a gente amarrou, ó, depois a gente tira, tá? A gente corta ela. E aí, aqui, ó, ainda tô aqui no finalzinho, ainda tem alguns pontos aqui. Vou fazer aqui, então, os meus pontos baixos, né? E vou chegar aqui no último, ó. Tem mais 2 aqui. 2 pontos, ó, tá? Cheguei aqui no finalzinho. Aí, agora é o momento que eu vou prender aqui, ó, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, do outro lado, tá? E vou procurar aqui o meu ponto, ó. O ponto que... Aqui, ó, vou explicar aqui bem direitinho pra vocês. Nós temos a carreira do ponto alto, o furinho entre a carreira do ponto baixo e a carreira do ponto alto, né? Então, esse aqui também é do furinho, ó, tá? Aqui, depois desse ponto, eu tenho 2 pontos aqui, ó. Que um é pra parte de baixo, o outro é da lateral. E esse ponto aqui que eu vou usar, ó. Tá? Eu vou utilizar esse ponto e esse. Porque aqui na quina do top, a gente sempre faz 2 pontos, né? Um fica pra baixo, outro vai ficar pra cá, pra lateral. Vou utilizar esse e vou utilizar esse. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir, ó, já fiz o meu primeiro ponto aqui, ó, que aqui é a quina, né? A pontinha, então, tem que ser um ponto pra baixo, um ponto pra lateral. Já fiz o meu ponto pra baixo, porque ele eu não vou prender. Vou prender o da lateral. Então, vou vir aqui, ó, do outro lado, por cima, tá, gente? Deixa a linha pra baixo, ó, venho por cima, puxo o meu fio, ó. Puxei aqui o meu fio, ajusto ele, ó. Agora que eu puxei ele, eu fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Peraí. Agora que eu puxei e fechei com ponto baixíssimo, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar e vou fazer um ponto baixo. Ó, fiz o meu segundo ponto baixo. Agora, eu vou vir no outro ponto, ó, que eu falei que eu ia utilizar, ó. Vou até puxar aqui um pouquinho o zoom pra vocês verem melhor. Ó, eu utilizei já um ponto da lateral e agora eu vou utilizar o ponto do furinho aqui, ó, entre uma carreira e outra. Então, eu vou vir com a agulha nele, ó, vou introduzir nele ali, ó. Ó. Sair lá por baixo, vou puxar o fio que tá aqui, ó. Puxar por dentro dele. Puxei por dentro dele, vou fechar com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Volto aqui agora do outro lado, onde eu tenho o furinho entre uma carreira e outra, ó.
Aqui é o ponto alto, aqui é o furinho, e aqui é a carreira de ponto baixo. Esse furinho aqui entre a carreira de ponto baixo e a carreira de ponto alto. Vou vir nele e vou fazer um ponto baixo, tá? Então, aqui, antes de fazer esses dois pontos baixos, a gente vai prender com uma correntinha no lado de lá, ó, tá? E fica assim. Aí, agora, eu vou continuar aqui, ó, fazendo os meus pontos baixos. Venho aqui na carreira do ponto alto, faço um ponto, ó. Um ponto baixo, venho no furinho entre uma carreira e outra, já segurando esse fiozinho amarelo que sobrou, escondendo ele, ó, faço outro ponto baixo aqui. E aí, vou seguir, ó, um ponto baixo entre um furinho de uma carreira e outra, um ponto baixo na carreira, ó. Mesma coisa, ó, aqui tem outra carreira, ó, faço um ponto baixo. Aqui tem o furinho entre uma carreira e outra, faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo esses pontos baixos até chegar aqui de novo, para fazer a outra alcinha, tá? Cheguei aqui, ó, no finalzinho já da carreira, ó, já fiz todo aqui os pontos, ó, todos os pontos, tá? Aí, agora, eu vou... Agora, eu vou vir aqui, ó, ainda falta aqui o furinho entre uma carreira e outra, ó, vou fazer ele, escondendo essa pontinha de linha amarela, ó. E vou vir aqui no ponto alto da última carreira e vou fazer um ponto baixo. Esse barulho aí é puxando o fio, tá, gente, do novelo. Um barulhinho aí, ó. Fiz aqui o ponto, agora eu vou vir aqui em cima do meu ponto alto, aqui na correntinha dele, e vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra alcinha aqui, ó, tá? Vou fazer uma, duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, já contando com esse ponto baixo aqui. Vou vir no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto. Fazer um aumento aqui, ó. Fiquei com dois pontos altos no mesmo lugar. Vou vir no ponto alto do meio, vou fazer um ponto alto. E aí, agora, eu vou vir aqui, ó, onde eu prendi o ponto baixo e vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou fazer outro aumento desse lado. Já fiz um ponto alto aqui, onde eu prendi o ponto baixo da lateral. Agora, eu vou vir no ponto baixo da lateral e vou fazer mais um ponto alto. Ficando com 5 pontos, ó. Viro o meu trabalho, faço um ponto baixo já direto, ó. Subo duas correntinhas. Subi as duas correntinhas, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. E aí, vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira anterior, ficando com 5 novamente. Venho aqui no último, ó, e faço um ponto alto. Ó, e fiquei com 5 pontos novamente. Agora, eu vou virar novamente o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou subir uma correntinha para dar altura de meio ponto alto, tá? Vou dar uma laçada, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um meio ponto alto também, que é o ponto alto sem fechar. E aí, sim, agora eu vou fechar aqui, ó, os dois pontos, os dois meio ponto alto. Reduzindo aqui, ficando apenas com um ponto alto, porque esse aqui já morreu, né? Não vamos usar mais ele. Agora, a partir dessa carreira, nós vamos utilizar só esse aqui. Por isso, fiz uma diminuição com esse ponto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Aí, agora, nesses dois aqui, eu vou fazer um meio ponto alto, que é o ponto alto sem fechar. Vou no último e vou fazer um meio ponto alto também. Que é o ponto alto sem fechar, ficando com dois meio ponto alto na agulha. E aí, agora, eu puxo o fio e fecho os dois juntos. E aí, eu fiquei com apenas um ponto alto. E esse da beiradinha morreu igual do outro lado, tá? Vou virar novamente. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou vir no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E aqui no último, onde a gente fez aqui a diminuição, ó, ficamos com um ponto alto e esse morreu. Vou fazer
mais um ponto alto e vou ficar com 3 pontos nessa carreira, tá? Aí agora, nós vamos fazer carreiras de 3 pontos até a gente completar 25 carreiras, igual a gente fez aqui do outro lado, tá? 25 contando com essas 3 carreiras aqui que a gente já fez. No caso, 4, né? Com essas 3 carreiras aqui e com essa carreira de 3 pontos. A gente vai completar 25 carreiras. Vou fazer aqui as minhas 25 e volto com vocês. Completei aqui, ó, as minhas 25 carreiras, igual do outro lado, tá? Aí, agora eu vou fazer só aquela última carreirinha aqui, ó. Um ponto baixo, uma correntinha para dar altura de meio ponto alto. Venho no ponto do meio, faço meio ponto alto, que é o ponto alto sem fechar ele todo, ó. Vou no próximo ponto, no último, e faço um meio ponto alto também. Ficando com 3 meio pontos na agulha, meio ponto alto, tá? E aí, agora eu fecho os 3 juntos, ó. Faço uma correntinha e aqui eu já posso cortar o meu fio. Já terminamos aqui a alça. E terminamos também toda a peça, tá? Ó. Ficando aqui, ó, com as alcinhas fininhas, né? E as alcinhas mais grossinhas. Agora é só arrematar os fios que tá sobrando, ó, as sobrinhas e cortar. O elástico também, tá? Aqui, gente, ó, ficou um ponto meio abertinho, mas não tem problema não. Depois ele se ajusta quando lavar, tá? Ó, fica assim mesmo. Está pronta a nossa blusinha, nosso topper. Esse topper 3 em 1. E ficou assim o nosso topper, bem bonitinho. Ele fica com o elástico aqui, ó, nessa parte, tá? Pra se ajustar melhor no nosso busto. Aqui nas laterais, eu fiz aquela questão de colocar só um ponto, né? Como eu falei com vocês, no lugar aqui dos pontos altos, geralmente as pessoas colocam 2 pontos. Eu coloquei só um, justamente para ele não ficar frouxo, para ele fazer assim, ó. Esse, tipo um bojozinho, ó, tá? Quando a gente colocar no seio, essa parte aqui vai esticar, porém essa daqui não vai esticar muito. E essa daqui é uma das amarrações, ó. Como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, como vocês viram aí também na capa do vídeo, ele é de 3 modelos, né? Pode usar assim, pode usar com essa parte aqui para trás, tá? Ó. E amarrar esses 2 mais fininhos no pescoço, ou pode amarrar aqui, ó, tá? Fazendo aquela conchinha, puxando aqui, ó, aí ele vai ficar bem fechadinho aqui e amarra essas 2 alças no pescoço. Aqui, gente, a questão do elástico, eu falei que era interessante para esse tipo de modelo aqui, ó, porque quando vocês amarrarem aqui, ele vai ficar fechadinho, tá vendo? Por conta do elástico. Se não, ele ia ficar muito aberto. Aí pode ficar frouxo no peito. E colocando o elástico, ele já fica mais justinho um pouquinho, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse finalzinho tá até um pouco escuro, porque tá chovendo aqui. E a minha iluminação não tá muito boa, tá? Porém, a gente conseguiu fazer o vídeo assim mesmo. Então, tá... Ignorem aí, então, o fato de estar escuro, tá? Porque muda um pouquinho a cor, né? Mas tá aí feito, bonitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like aí, curte e comenta bastante aí no vídeo pra tá me ajudando, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.